Então, essa definição aí permite tudo isso. Aí, quando você... Aí vem... Aí, agora eu vou dar minha definição, ó. Minha definição. Tá? Definição. Definição. Dados. Dados. X positivo. M inteiro. M inteiro, aí eu escrevo I. Ó. M inteiro. E N natural não nulo. Tem-se. Qual é a única possibilidade para a definição de x elevado a m sobre n? Qual é? Tem que ser o quê? Raiz enésima de x elevado a m. E por que eu defino desse jeito? Está ali a explicação. Tá certo? Aí, dada essa definição, aí depois você prova tudo isso aqui. O quê? Daí, você vai ter x elevado a r vezes x elevado a s. Isso aqui vai ser o quê? X elevado a r mais s. Quer dizer, definido dessa forma, vai valer isso. Prova. Está nas notas. Aliás, eu boto como exercício. X elevado a r dividido por x elevado a s. Isso aqui é o quê? X r menos s. X elevado a r menos s. E qual é a outra propriedade? X elevado a r elevado a s. Isso aqui é o quê? X elevado a r vezes s. E valem essas três propriedades, qualquer que seja o quê? X positivo e quaisquer que sejam R e S o quê? Racionais. Tá bom? Até por que se define dessa forma? Porque eu quero que as três propriedades sejam válidas. Então, a terceira tem que valer. Se a terceira tem que valer, necessariamente eu tenho que ter isso. E aí, só resta uma opção para x elevado a m sobre n. Entendido? Entendido? Agora, observem, essa definição é para x o quê? Para x positivo, x real positivo. Não use essa definição, não use essa igualdade de forma irresponsável, que não esteja à luz da definição, porque senão você vai chegar a problemas. Como, por exemplo, ó, olha aqui, ó. Observe, ó. Observe. Todos concordam que menos 1 é menos 1 a terceira? Não é? Sim. E quem é menos 1 a terceira? É menos 1 elevado a 6 sobre 2. Concorda? Concorda? Aí se você chegar aqui e usar isso, você vai ficar com quem? O quem? Raiz quadrada de quem? E quanto é menos 1 elevado a sexta? 1. E por definição, quem é a raiz quadrada de 1? 1. 1? Eu cheguei aqui. Foi que eu cheguei aqui. Menos 1 igual a 1. Por que eu cheguei a essa igualdade? Porque eu desrespeitei, tá certo? A regra ali. Essa definição é para a base o quê? Positiva. Eu usei esta fórmula aqui, isso não é uma propriedade, isso é uma definição. E eu usei essa definição aqui de forma totalmente irresponsável. Eu não observei que a definição é para a base positiva. Eu não posso chegar e escrever isso aqui. Isso aqui, não é nem que é diferente, tá? Porque isso aqui não existe, isso aqui não está definido.
Isso aqui não está definido, não existe definição de potência com expoente o quê? Expoente racional com base negativa. Tá? Então isso aqui é um problema. O problema está aqui. Aí eu chego que menos 1 é igual a 1. Tá? Eu desrespeitei a definição. A definição é para... Eu usei uma situação que a definição não contempla. Tá certo? Então, quando o expoente for racional, a base é o quê? Não é nem negativa, é positiva, como a menina ali observou que eu estava escrevendo errado. Então, estamos entendidos? Então, eu vou apagar isso aqui para você não repetir. Tá? Não repetir. Agora, tem uma definição importante, que é a definição de módulo. Olha, definição de módulo. Dado x real, quem é o módulo de x? O módulo de x é o número real, aí, um momento aí, enquanto eu reabasteço esse pincel. Denotado por isso aqui, ó, barrinha, isso é o módulo de x, e definido por, quem é o módulo de x? Módulo de x é x no caso em que o x é maior que ou igual a zero. E é menos x no caso contrário. Qual é o caso contrário disso? X negativo. Então tá aqui, o módulo de x é isso. Tá? É x no caso em que o x é maior ou igual a zero. Então daí você tem quem é o módulo de menos 2? É 2, tá? É 2, porque é menos 2, tá? É menos 2. É menos 2. Então é quanto? 2, negativo. Quem é o módulo de 1 menos raiz quadrada de 2? 1 menos raiz quadrada de 2 é positivo ou é negativo? Hã? É o quê? Negativo. Por que é negativo? Porque a raiz quadrada de 2 é maior do que 1. Tá? Então isso aqui é menos 1 menos raiz quadrada de 2. Que fica o quê? Raiz quadrada de 2 menos 1. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Outra coisa. Além disso, e não esqueça, seguinte, tá? Além disso, você vai ter o seguinte, ó. Além disso, você tem a seguinte coisa. Se o x, tá? É real e n é par, se o x é real e n é par, primeira coisa, eu não tenho raiz, não necessariamente eu tenho a raiz enésima de x, tá certo? Quando é que eu não tenho a raiz enésima de x? Quando o x é negativo. Mas como o n é par, eu tenho a raiz enésima de x elevado a n. Por quê? Porque mesmo que o n seja negativo, mesmo que o x seja negativo, x elevado a um expoente par é o quê? Positivo. E quem é a raiz enésima de x elevado a n? Quem? Quem é raiz... Vamos lá. Quem é raiz quarta de menos 2 à quarta? Não.
Isso é, vamos fazer isso é raiz quarta de 16. Aí você não está atentando para a definição. Olha como é importante, por isso que eu destaco. Destaco para você enxergar a importância da definição. Quem é a raiz quarta de 16? É o número racional não negativo, cuja quarta potência é 16. E quem é esse número? 2. Então não saiam cortando aqui. As propriedades para os quais você pode cortar, a base é sempre o quê? Como ela me lembrou ali, estão nas notas. Entendido? Não pode cortar em qualquer situação. Não foi? Não tem aqui, bem aqui? Se x é positivo, aí você pode cancelar e depois x você pode fazer. Os cancelamentos é base positiva. Raiz quarta de menos 2 a quarta, vamos na lógica, que a base é negativa. Então eu não posso usar as propriedades. Isso é raiz quarta de 16, que dá quanto? 2. Ou seja, a raiz enésima de x elevado a n é sempre o módulo de x, no caso que o n é par. Não é x. É o módulo de x, porque aqui eu estou com n par. Se for o n ímpar, aí tudo bem. Aí é x. A raiz enésima de x elevado a n é x se o n for ímpar. Mas se o n for par, é o módulo de x. Porque quem é o módulo de x? É o número, tá? É o número real não negativo, cuja enésima potência é x. Porque você tem as propriedades que eu não coloquei, ó. Tem-se as seguintes propriedades, ó. Tem-se as seguintes propriedades. Quem é o módulo de x vezes o módulo de y? Aí eu não vou nem demonstrar, vou só colocar. É o módulo de quê? De x vezes y. E quem é o módulo de x dividido pelo módulo de y? É o módulo de quê? X sobre... Alguém tem dúvida que seja isso? Não vou demonstrar. Está demonstrado. Demonstrar as notas, mas não vou demonstrar aqui não. Então, claro que é isso, ó. Claro que é isso. Tá certo? E aí, daí sai o seguinte. Daí sai, por exemplo, daí, quem é o módulo de x vezes o módulo de x? Quem é? É o módulo de x vezes x. Isso é o módulo de quê? X ao quadrado. E que é o módulo de x ao quadrado? É o próprio x ao quadrado, porque x ao quadrado não é negativo. Entendido? Então, quando você escreve isso aqui para n par, ó, o que está valendo é o seguinte, você fez isso aqui é a raiz enésima do módulo de x elevado a n. Se o n é par. X elevado a n é o quê? Positivo, porque o n é par. Então, x elevado a n é a mesma coisa que o módulo de x elevado a n. Todos entenderam? E quem é a raiz enésima do módulo de x elevado a n? Aí aqui eu posso cortar. É o módulo de x. Porque a base não é negativa. Entenderam? Entenderam? Então vale o corte. Então lembre disso aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado. Quem é? Então lembre, quem é raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x, qualquer que seja o x real. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, quem é? Módulo de x. Raiz cúbica de x à terceira. X. Aí é x. Que é ímpar. Raiz quarta de x à quarta. Módulo de x. Raiz quinta de x à quinta. X. Raiz sexta de x à sexta. Módulo de x. E continua assim, isso vale qualquer que seja o x real. Tá? Entendeu? Entendeu? Então, por favor, raiz quadrada de x ao quadrado não necessariamente é x. É x se o x é um número não negativo. Mas se o x é negativo,
Como aqui, ó, eu apaguei, não apaguei? Apaguei. Estava aqui. Raiz quarta de menos 2 à quarta. É 2. É o módulo de menos 2, que é 2. Pronto. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Para finalizar. Concluir a aula. Pronto. Entendeu por que eu explico? Faça a revisão. Isso é fundamental, gente. Tá? Ó, tem umas coisas que eu... Tem várias propriedades aí sobre números reais. Aí eu vou destacar uma delas. Uma delas, ó. Para você entender. O que acontece em termos de crescimento quando eu elevo um número real ao quadrado? Em termos de crescimento. Quando eu pego um número real e o elevo ao quadrado. O elevo à segunda potência. O que é que acontece em termos de crescimento? Ele cresce, né? Né? Tudo bem, tá certo, ele cresce. Vamos lá. Então vamos lá. Se x e y, vamos ver aqui a propriedade. Se x e y sejam x e y o quê? Reais, sejam x e y e z, 3 números reais. Tem várias propriedadezinhas nas minhas notas, como essa daqui que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar com todas, porque senão, né, a gente não vê cálculo. E o curso é curso de cálculo. Aliás, o curso de cálculo, no final, você vai ver o que é x elevado a, por exemplo, raiz de 2. Porque raiz de 2 é um número o quê? Irracional. E potência, até agora, você só as tem para expoente racional. No máximo, tá? Então eu preciso dar o cálculo para pelo menos definir isso aqui. Mas vamos lá. Tá? Continuar revisando. Se sejam x e y e z reais. Ó, o sejam, quantificador o quê? Quantificador o quê? Universal. Estou usando toda aquela proposição, toda aquela teoria de proposições que eu dei aqui para vocês, eu estou usando aqui, tá? Tá? Escrevendo com outras palavras, com outras formulações. Então é o seguinte, ó. Então eu já vou começar com uma implicação aqui, ó. Implicação. Se x é maior do que y e z é positivo, vírgula, então, isso aqui é proposição, tá? Então, primeira coisa, y menos x é o quê? Se o x é maior do que y? Positivo. Não, é negativo. Vocês estão entendendo. Eu que não estou. Então, x menos y é o quê? Positivo. Você não está entendendo. Tá? X é y, então x menos y é positivo. Logo você tem o seguinte. Como a hipótese é que o z é positivo, x menos y vezes z é o quê? Positivo. Assim você vai ter o seguinte. Quanto é que dá isso aqui? Dá xz menos yz. Propriedade distributiva. Não destaquei, mas de novo, é aquela história. Você nos naturais, você tem as quatro operações e você tem, portanto, adição, subtração e você tem todas as propriedades nos naturais. A adição é comutativa, assim como o produto. A adição é associativa, assim como o produto. Você tem a propriedade distributiva, tem tudo. Aí você vai para os inteiros. Aí você tem as operações. Todas as propriedades continuam valendo. Comutatividade, associatividade, elemento neutro, tudo. Aí você vai para os números racionais, onde você tem adição e multiplicação. Todas as propriedades continuam
valendo. Aí você chega nos reais. Aí você tem a definição, né? Com a definição de números reais, ela é dada de tal modo que o quê? Que todas as propriedades continuam valendo. Tá bom? Então aqui vale a propriedade distributiva. Pronto.